Olá, assinantes, olá, audiência do ITT News. Estamos chegando com mais uma edição do nosso programa. Hoje estamos com um cenário diferente por conta de alterações no cenário principal. Estamos apresentando o programa diretamente aqui da redação do canal ITT Play, mas com o compromisso de sempre trazer, disponibilizar para você as principais notícias do estado do Piauí através do nosso canal. Você pode acompanhar na sua TV para assinantes do ITT Play, da plataforma de conteúdos de televisão por assinatura do Grupo ITTNet. Você que já é assinante tem acesso direto à nossa programação de maneira muito fácil, de maneira muito simples, pelo nosso aplicativo. São vários canais, mas a primeira opção é exatamente o nosso canal, ITT Play, canal próprio da nossa plataforma de TV por assinatura. Bom, você pode acompanhar também a nossa programação através das redes sociais, em especial do Instagram e do YouTube. Temos um canal no YouTube que disponibilizamos todos os conteúdos autorais aqui do ITT Play. Entre os principais assuntos de hoje, desta terça-feira, dia 29 de novembro de 2022, vamos destacar que uma operação do PROCON lacrou 8 postos de combustíveis e fez 26 notificações. A Fundação Municipal de Saúde lança 2 novos pontos de vacinação nesta terça-feira em Teresina. Estudantes protestam contra o cancelamento do período 2023.1 da Universidade Estadual do Piauí. E ainda, termina hoje o prazo para mesário justificar ausência no segundo turno das eleições de 2022. Essas e muitas outras notícias a partir de agora. O ITT News está começando. Muito bem, a gente destaca como primeira informação uma operação contra postos de combustíveis no estado do Piauí, uma operação comandada pelo PROCON e também pelo Instituto de Metrologia do estado do Piauí, o IMEP. Pelo menos 8 postos de combustíveis foram lacrados, postos de combustíveis que estavam com algum tipo de irregularidade, e 26 estabelecimentos também foram notificados no Piauí. Os flagrantes ocorreram, de acordo com o PROCON, na Operação Petróleo Real 8, realizada no Piauí nos últimos dias. Uma operação que começou no dia 21 e seguiu no dia 26 de novembro até o dia 26. Na verdade, nesse intervalo de tempo, no entanto, todas as estatísticas, as informações, os números relacionados a essa operação foram divulgados exatamente hoje no estado do Piauí. Foram 24 municípios, em especial na região sul do estado. 8 postos tiveram bombas medidoras totalmente lacradas por fornecerem combustíveis em quantidade menor do que estava sendo registrado. Essa ação do PROCON, ela contou também com o apoio da Secretaria de Fazenda do estado do Piauí, a Cefaz. O diretor do IMEP, Maicon Danilo Monteiro, informou que foram fiscalizados 53 postos de combustíveis em 24 municípios do Piauí. Foram aprovados 27, enquanto que 26 foram reprovados, sendo que 8 apresentaram problemas graves. É a chamada bomba com a medida baixa. Esses postos que foram autuados possuem 10 dias para se manifestarem e após esse período podem ser aplicadas multas que variam de 100 mil a até R$1,5 milhão de reais. Segundo Maicon Danilo, essa prática de bomba com medida baixa afeta o consumidor e não pode ser de maneira alguma aceita. A fiscalização foi realizada nos municípios de Anísio de Abreu, Bonfim do Piauí, Brejo do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo, Canto do Buriti, Capitão Gervásio Oliveira, Caracol, Coronel José Dias, Dirceu Arco Verde, Dom Inocêncio Fartura do Piauí, também na cidade de Guaribas do Piauí, João Costa, Jurema, Lagoa do Barro do Piauí, Nova Santa Rita, Pajeú do Piauí, Pedro Laurentino, São Brás do Piauí, São João do Piauí, São Lourenço do Piauí, São Raimundo Nonato, Tamboril do Piauí e Várzea Branca. E aqui cabem acrescentar algumas informações em relação a essa situação. Primeiro que, como disse o Maicon Danilo, como afirmou ele, são práticas absolutamente inaceitáveis. Na verdade, qualquer tipo de prática que lese o consumidor
é inaceitável. No entanto, a gente vem de uma realidade de um produto que é muito caro, apesar das diminuições de preços nos últimos tempos, mas o combustível, no geral, é um produto em que incide muito tributação, ele já é um produto que sai caro para o consumidor, e essas fiscalizações constatam exatamente uma prática completamente abusiva, que entre outros crimes, entre outras práticas verificadas nessas fiscalizações, estão exatamente algumas que são mais graves do que outras, em especial a gente cita essa questão da bomba com medida baixa, que é exatamente quando o consumidor lá aparece a entrega de determinada quantidade, de determinados litros, com preço, e na verdade está sendo entregue uma quantidade abaixo do que está sendo cobrado, do que está sendo mostrado lá no painel da bomba de combustível. Então, é uma prática absolutamente abusiva e inaceitável. A outra característica é que eu citei aqui uma relação que composta por vários municípios do Piauí, mas são cidades notadamente pequenas, e certamente esse tipo de fiscalização demora a chegar nessas cidades, são distantes, são municípios menores, entre as menores cidades do Piauí. Aqui eu citei, por exemplo, Caracol, Coronel José Dias, Capitão Gervásio Oliveira, cidades como Dom Inocêncio, Fartura do Piauí, Guaribas, ou seja, são municípios com 3, 4, 5 mil habitantes, cidades menores, as menores do ponto de vista populacional e econômico, e que acabam, de fato, sofrendo exatamente porque não tem fiscalização todo dia, né? São fiscalizações muito pontuais. Então, as práticas abusivas, diante dessas características, elas tendem a ocorrer com maior frequência. Então, parabéns aos órgãos envolvidos nessa fiscalização. PROCON e Instituto de Metrologia do Piauí, que em conjunto identificaram essas irregularidades nesses municípios do Piauí e que resultaram exatamente nesse número. 8 postos de combustíveis que tiveram suas bombas lacradas e 26 estabelecimentos notificados por conta dessas irregularidades que estavam sendo cometidas contra o consumidor. Bom, agora a gente fala sobre Covid-19 porque Teresina está ampliando o número de pontos de vacinação por meio da Fundação Municipal de Saúde, que a partir desta terça-feira, dia 29, amplia para 2 novos pontos de vacinação contra a Covid. Tem o terminal do Buenos Aires e o terminal do Parque Piauí como opção agora. Esses pontos já foram utilizados em outros momentos, agora retornam diante do aumento de casos de Covid-19. Então, os locais, eles funcionarão a partir de agora, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde para esse atendimento ao público. São adolescentes e adultos que devem comparecer a esses pontos de vacinação, com todas as doses destinadas a cada público. Então, a Emanuele Dias, que é coordenadora da campanha de vacinação, ela explica, tem aqui um vídeo onde ela explica em detalhes qual é a dinâmica de funcionamento desses pontos de vacinação contra a Covid-19. Vamos conferir agora. A Fundação Municipal de Saúde passa a disponibilizar mais 2 pontos de vacinação contra a Covid-19. Os pontos serão destinados para o público de adolescentes, adultos e idosos, a partir de 12 anos, onde poderão estar atualizando o esquema vacinal, recebendo a primeira dose, segunda dose ou as doses de reforço. Esses pontos estão sendo abertos para aquelas pessoas que desejam atualizar o esquema vacinal contra a Covid, pois observamos que com o aumento do número de casos, houve também um aumento em busca da vacinação e dessa atualização do esquema vacinal. Então, os pontos de vacinação serão no terminal do Parque Piauí e terminal do Buenos Aires, onde eles irão funcionar de 9 às 17 horas e para vacinação é necessário apresentar o CPF ou cartão do SUS e também o cartão de vacina para que o profissional possa dar seguimento nessa vacinação. Bom, essas foram as explicações da Emanuele Dias, que coordena toda a vacinação contra a Covid-19 no município de Teresina, no âmbito da Fundação Municipal de Saúde da capital piauiense. Gente, hoje teve um protesto também, porque vestibulandos e pais de alunos concentraram hoje
esforços no sentido de se manifestarem pela manhã, ali em frente ao Ministério Público do Estado do Piauí. A gente mostra agora a imagem principal dessa manifestação na zona leste de Teresina. Esse protesto é contra o cancelamento do período 2023.1 na Universidade Estadual do Piauí. A instituição confirmou que não vai abrir oferta de vagas para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para o período letivo de 2023, em razão de uma readequação do calendário acadêmico junto ao calendário civil. Então, os alunos vestidos de preto e segurando cartazes, estudantes, os pais desses alunos também foram para protestar contra essa decisão em frente ao Ministério Público do Piauí, onde acontece uma audiência com representantes da instituição estadual. A Universidade Estadual do Piauí disse que não vai abrir essa oferta de vagas para o Sistema de Seleção Unificada para o período de 2023.1, ou seja, o período letivo que começa logo no início do próximo ano. Isso porque o decreto publicado no Diário Oficial no dia 11 de novembro pela instituição cancelou esse período e, apesar dessas manifestações, desses pedidos, a UESP não voltou atrás. De acordo com a UESP, o cancelamento se fez necessário para que fosse feita uma readequação do calendário acadêmico junto ao calendário civil e, por meio de nota, reafirmou que não haverá prejuízos aos alunos por conta dessa mudança que está em curso e que pretende ser implementada já a partir do começo do próximo ano. A UESP disse que a mudança será apenas na nomenclatura do período que está previsto para iniciar em agosto de 2023. No entanto, a entrada de novos alunos só deve acontecer a partir de setembro de 2023. Gente, eu faço agora uma breve pausa. Em instantes eu volto com a seguinte informação. Termina hoje o prazo para o mesário justificar a ausência no segundo turno. É o calendário eleitoral que, apesar da gente já ter passado por todas as fases da eleição, mas o eleitor, o mesário, a pessoa que trabalhou, ou seja, todos os cidadãos têm obrigações a cumprir. Então, principalmente quem faltou, quem não justificou a sua ausência das urnas, deve cumprir algumas determinações impostas pelo calendário eleitoral. E aí daqui a pouco eu volto para falar sobre esse assunto em detalhes para você aqui no ITT News. Instantes. Assine já a internet fibra 400 MB mais TV por assinatura com 107 canais por apenas R$ 139,90 e concorra a uma Smart TV para não perder os melhores lances da seleção. Ligue ou mande um WhatsApp 3131 8000. Sabe aquele lugar confortável, com luxo e requinte, pertinho do mar, que oferece uma experiência completa em hospedagem no litoral piauiense? Estou falando da pousada Barra del Mundo, em Barra Grande. Contamos com apartamentos solteiro, casal, duplos e triplos com a opção térreo ou andar, e ainda com restaurante e bar 24 horas. Faça já sua reserva, 869-9930-7670. Ofertas empresariais ITT-Net. Fornecemos fibra ótica Lantilan e link dedicado. Além disso, fazemos a interligação entre filiais da sua empresa, eventos e feiras, garantindo produtividade e eficiência para o seu negócio. Assine já 3131 8000. Venha viver uma experiência única na pousada Barra del Mundo. Esta
internet tá servindo pra nada. Tento estudar, não dá. Tento jogar, também não dá. Vou já ligar pra essa internet bem aqui e ver como é que eu faço pra contratar. ITT-Net, Juliana, bom dia. Em que posso ajudá-lo? Ofertas especiais ITT-Net. Assinando internet fibra 200 megas por R$ 89,90, você ganha mais 200 megas com instalação grátis e Wi-Fi Plus. Ligue agora mesmo para 31 31 8000. ITT-Net, a sua internet. ITT Play apresenta Circuito Aqualine de Duplas Beach Vôlei, dias 10 e 11 de dezembro, na Arena Aqualine, com a transmissão exclusiva ITT Play, disponível também nas plataformas digitais, YouTube, ITT Play e aplicativo ITT Play TV. Realização Arena Aqualine. Apoio ITT Play, ITT-Net e Carlos Leite. O seu ITT News já está de volta aqui pelo canal ITT Play. Antes do último bloco, na saída, eu anunciei que hoje é o último prazo para que os mesários possam justificar a ausência no segundo turno. E agora vamos com essa informação em detalhes, porque ela é importante. Ela dá seguimento ao calendário eleitoral que está em curso em todo o país, por conta das eleições ainda do primeiro e segundo turno das eleições de 2022. Então temos essas eleições, esse calendário que rege todo o processo eleitoral e que não acaba com o segundo turno das eleições. Então, para você que perdeu esse prazo, termina hoje. O prazo para que os mesários que não compareceram no segundo turno das eleições de 2022, em 30 de outubro, apresentem a justificativa pela ausência. O prazo para justificar é exatamente de 30 dias após esse pleito, sendo que cada turno é considerado uma eleição diferente. Então, as justificativas podem ser entregues nos cartórios eleitorais. O requerimento deve ser destinado ao juiz da zona eleitoral a qual o mesário está vinculado, com a comprovação do fato que levou a essa ausência. A multa para o mesário que não apresentar justificativa varia de meio a até um salário mínimo, se o faltoso for servidor público, incluindo, por exemplo, autarquias. A penalidade será de suspensão de até 15 dias de trabalho. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, todas as penas previstas serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixou de funcionar por culpa dos ausentes. Será também aplicada em dobro a pena ao membro da mesa que abandonou os trabalhos durante a votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 dias após a ocorrência. Então vejam que para o eleitor comum existe uma multa que é simbólica, R$ 3,50. No entanto, para a pessoa que tem responsabilidades, como os mesários, que têm trabalhos que influenciam diretamente no bom andamento do processo eleitoral, essas são penas bem maiores, previstas em lei, e que todas as pessoas, se não justificarem, se não apresentarem os devidos documentos que justifiquem essa situação de ausência, incorrerão, portanto, no pagamento dessas multas, porque são previstas já pela legislação eleitoral. Então não tem como fugir dessas responsabilidades caso não expliquem devidamente, não justifiquem conforme prevê
o calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral do Estado do Piauí. É uma lei, enfim, nacional, vigente em todas as unidades federativas. Olha, Teresina ontem registrou chuva, previsão do tempo nesse exato momento, 30 graus, temperatura baixa em comparação com os outros dias, né, com o que é normal em termos de temperatura na capital piauiense. 30 graus com 24 de mínima e máxima de apenas 31 nesta terça-feira na capital do Piauí, com possibilidade de mais chuvas, porque o que diz a previsão é que estamos com períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Ontem, por exemplo, a chuva foi exatamente no começo da tarde e na Zona Norte, inclusive, registrou estragos, quedas de pequenas árvores foram identificadas na região da Avenida Centenário, Zona Norte da capital. Então, a previsão para hoje é de mais chuva ainda, possibilidade de chuva a qualquer momento do dia em Teresina, de acordo com a previsão apresentada pelo Clima Tempo. Daqui a pouco a gente traz também a perspectiva para a cidade de Parnaíba. Bom, o presidente Lula, presidente eleito, deve anunciar quem será o ministro da Defesa já na próxima semana. Essa informação começou a circular nas primeiras horas do dia, a partir de uma publicação do blog do Valdo Cruz, no portal G1. Essa divulgação de que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já teria avisado a aliados que pretende anunciar na próxima semana o futuro ministro da Defesa e os nomes também para o comando das Forças Armadas. O blog traz ainda que o ex-ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, que foi ministro da Casa Civil no período em que Lula foi presidente, deve coordenar, né, deve ser esse coordenador dos grupos de transição, grupos técnicos de transição, que envolve exatamente a passagem aí de comando das Forças Armadas, e já adiantou que um civil será o ministro da Defesa. O blog também apurou que o mais cotado é o ex-ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro. Essa decisão, essa definição do nome para o comando das Forças Armadas é importante, ela traz toda uma expectativa exatamente porque essa área em específico da administração pública foi bastante aliada do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, o atual presidente do país, Bolsonaro, fez uma ocupação estratégica com nomes das Forças Armadas, com militares, e ele ganhou muita força em todos os âmbitos, seja nas polícias militares dos estados, na Polícia Civil, na Polícia Rodoviária Federal e, notadamente, também dentro das Forças Armadas. O presidente foi bastante estratégico nessas nomeações e ganhou muita força entre os militares. Então, isso foi uma situação bem visível. E essa definição em torno do novo presidente, quais são os nomes, quem são os comandantes, qual é o nome do ministro da Defesa, por exemplo, é uma situação que começou a chamar bastante atenção exatamente por conta de uma força em que o presidente Bolsonaro ganhou, e isso suscitou algumas interrogações em relação a quem seriam os nomes escolhidos pelo próximo presidente Lula, que terá já que nomear, terá que definir esses nomes para que sejam nomeados no começo do governo. Então, esses nomes são definidos já de maneira antecipada, antes e de maneira estratégica também, e no começo de 2023 já devem ser oficialmente nomeados, logo após a posse do presidente Lula, a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Vamos falar sobre saúde. Agora há pouco a gente falou sobre Covid-19, agora eu trago o assunto de saúde em específico de um outro tema, porque Teresina deve sediar um drive-thru do bem, com doações de alimentos a pacientes da área de oncologia. Essa ação é da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que realiza hoje essa campanha, a campanha Dia de Doar, com realização de drive-thru do bem na Ponte Estaiada. Essa ação começou às 8 horas da manhã, mas deve seguir até às 8 horas da noite, onde eles estão recebendo doações de alimentos perecíveis para pacientes oncológicos, pacientes que fazem tratamento contra o câncer. Para contribuir é bem simples,
qualquer pessoa, você 37% menor se comparado ao ano de 2021. A economia brasileira constatou que essa geração de 159.400 empregos foi com carteira assinada, porque é a partir dessa assinatura, desse meio formal, digamos assim, né, com CLT, que essa constatação considera os números de geração de empregos no Brasil. São números do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. O resultado divulgado hoje apresenta uma piora em relação a outubro do ano passado, quando foram criados 257 mil empregos formais. Então houve uma queda acentuada. Nesta comparação, a queda foi de 36,9%. Ao todo, segundo o governo federal, em outubro foram registrados mais de 1 milhão de contratações e 1.063.000 demissões. 1.078.000 contratações, 1.063.000 demissões. Já em outubro de 2020, em meio à primeira onda de pandemia de Covid-19, foram abertos 365.000 empregos com carteira assinada em todo o Brasil. A comparação dos números com anos anteriores a 2020, segundo analistas, não é mais adequada porque o governo mudou a sua metodologia de avaliação desses números em comparação, né, com os anos anteriores, anos antes de 2020. Então houve uma mudança de metodologia. De 2020 para frente aqui estão sendo considerados esses números que nós estamos divulgando para você agora. Então, repetindo, entre 2022 e 2021 houve uma queda de pelo menos 37% em comparação com os últimos 12 meses. Então, 2022, aliás, gerando menos empregos formais do que o ano de 2021. Gente, com essa informação finalizamos a edição de hoje ITT News, aqui direto da redação do canal ITT Play, para você que acompanha a nossa programação em Teresina, na cidade de Parnaíba, onde temos também cobertura da ITTNet. Por falar em Parnaíba, só antes de encerrar aqui, a previsão do tempo para lá é que temos 37 graus no momento, com mínima de 25 e máxima de exatamente de 35 graus, e com possibilidades de pancadas de chuva à tarde e à noite em toda a faixa ali da planície litorânea do estado do Piauí, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, por acompanhar mais uma edição do nosso ITT News. A gente volta amanhã com outras notícias do Piauí a partir das 12h30 para você, assinante. Assiste direto, né, nesse horário a nossa programação, e você que não é assinante, que acompanha pelas plataformas digitais, pode acompanhar no nosso YouTube em especial. A qualquer hora, a qualquer momento, o nosso programa fica disponibilizado para você assistir na íntegra todo o nosso conteúdo autoral através do YouTube ITT Play. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. A gente volta amanhã com outras notícias aqui no nosso ITT News. Até lá!